Entrevista do Sr. Alexandre da Cruz Araújo, que viveu na Quinta do Pobre e vai falar um bocadinho sobre isso. Sr. Alexandre, em que ano construiu a Quinta do Pobre? Em 1937. E o senhor recorda-se bem desse tempo? Quer dizer, eu ainda me recordo disso. Porque eu ainda me recordo de todas as passagens que lá tive. Muito bem, muito bem. Brincadeiras. E porquê é que foram para aquele local? Bem, porque naqueles tempos não havia outros meios. Então não havia outros meios de viver. E o meu pai, como já a família estava a crescer muito, comprou aquele prédiozito e começou a construir e começou até que mais tarde aquilo andava muito concorrente. Então quer dizer que em 1937 é que o seu pai comprou então, sim, foi em 1937. E depois deu-lhe o nome então de Quinta do Pobre. Sim, a Quinta do Pobre, como lhe disse há um pouco, foi quando andaram lá os louvados, que eu já mal me lembro andarem estes louvados, por as propriedades em nome de cada um, não é? E ele é que pediu para pôr aquilo no Quinta do Pobre, Cadreira Quinta do Pobre. Muito bem. E então, o que é que construíram lá para formarem então a Quinta do Pobre? Bem, construí olival, amendoal, figueiras, era o forte. Árvores de fruto. Era o que havia naquele tempo. Sim. E também viveram lá, não é? Vivemos lá. E o que é que, e a vossa casa como é que era na época? A casa era lá debaixo da fraga. Mesmo o meu pai e as minhas mães, havia lá muito espaço e eles dormiam para cima. Nós dormimos lá no apartamento daquela altura. Ou seja, aproveitaram uma fraga já existente, mas fizeram um muro. As camas. Eles já arranjavam uns colchõezitos com palha. Pois, vai ser mais confortável, não é? A nossa, praticamente, que eu recordo-me ainda, eu já me recordo bem, é que era gestas e feitos por baixo. E às vezes, alguma roupinha que nos davam, que a minha mãe ia à vila não, ia às aldeias, e lá davam uns cortecitos para nos arranjar, para nos deitarmos. Muito bem. E então, essa casa era a única de habitação, nessa época? Sim. Depois, fez duas casas, ao fim de alguns anos, fez outra casa em paralelo da primeira que fez, e já lá dormimos, mesmo nós, já lá dormimos numas tarimbas, chamavam umas tarimbas, feitas de madeira, e já... Com outras condições. E já tínhamos outro confortozinho. Quantos anos é que viveram então nessa primeira casa com a pedra, com a... Nessa, como eu digo, nós praticamente fomos para lá em 37 e o meu pai é ali por 43 ou 44 é que fez a primeira casita. Muito bem. Pois, e além dessa casa de habitação, depois tinham outras estruturas também. O meu pai, por exemplo, eram 4, havia umas pedras dos lados, umas pedras grandes. Mas isso, pronto, é que fez lá um lagar pequenino para pisar as uvas que lá colhimos, e os ganchos para espremer. Era até uma trave bastante grande, com um peso, com umas cordas à frente. Era para espremer... para espremer o vinho. Depois ali já não, é que não estou certo. Ali por 50,
por 56 ou 57, Sim. é que fez outro lagar debaixo de uma fraga, também já com aquela prancha de ferro. Confuso, sim, sim, sim. Depois também já comprou uma esmagadeira. Mas, ou seja, mas aproveitou também as fragas existentes, certo? Sim, sim, sim. Ou seja, e esse primeiro lagar foi logo no início, quando foram para lá, que construíram? Já foi o meu pai que conseguiu aquilo. Pois, mas que em 37, 38? Foi ali por 50, por 50, 1950 mais ou Por menos. aí, está bem. Foi. Muito bem. Então, Sr. Alexandre, e quantas pessoas viviam na Quinta do Pobre nessa época, sabe dizer? Olha, naquela altura vivimos 7 filhos do meu pai, com duas, com o meu pai, minha mãe. Portanto, eram 9 pessoas, Mas também vivia lá, estava lá a mãe da minha mãe, que Deus tem, e a mãe dos meus pais, porque também já eram viúvos. Portanto, andava sempre por 10, 12 pessoas. Muito bem. Voltando um bocadinho à casa habitacional, à primeira, como é que era a cobertura? Já era telha na época? Já usavam telha? Na primeira casa de habitação, usavam telha? Já tinham telha? Mesmo na primeira habitação já chegamos a lá ter isso. A fraga é um bocal, é um penedro bastante grande. Sim, sim. O meu pai, não tinha outro percurso, fez uns buracos na fraga, porque aquilo era também muito rígido, e pôs fez uma mesa que até levantava e baixava. Para ter mais espaço. Era o que se podia arranjar. E depois o telhado, punham então a telha... O telhado, como eu digo, embaixo, onde acendíamos o lume, onde vivíamos mesmo, e fazíamos lá a comida, nas panelas de ferro. Tinha a frente, como eu disse, os primeiros, que ainda me recordo a mim, era um telhado coberto com gestas e mato. Depois, até às vezes com o máximo cuidado, não se pegasse o fogo, mas depois então, já mais tarde começou a arranjar para lá madeiras, onde é que eu havia. Onde é que eu havia. E então, que já pôs uma telha que até ficava cá acima, na estrada dos Folgares, tínhamos que acarrar, porque a telha era feita em Luzelos. Muito bem, exatamente, que havia lá as telheiras, não é? Havia lá as telheiras. E nós às costas, depois, e como o burrito aqui ainda tínhamos, já tínhamos lá assim, o meu pai sempre também teve crias, e nós, pronto, como crianças, lá levámos meia dúzia de telhas também cada um. Ou seja, o acesso lá também não era fácil, tinha que ser, era por carreiro? Depois mais tarde, ali por 50, que eu tenho uma lembrança, um senhor Teixeira que era muito rico, deu então ajuda, não sei de onde é que vinha aqueles dinheiros, para abrir um caminhozito, nós já lhe chamámos estrada naquele tempo, para abrir um caminho, para ir um carrito. Muito bem, só a partir daí, dessa data, é que depois se abriu então o caminho. Sim, muito bem. Então era só um carreiro. Isso já foi aí por 54, 55 mais ou menos. Muito bem. Eu lembro-me disso tudo. Tenho memória disso tudo. E agora, ainda bem que aqui as tem, e nós gostamos de ouvir estas histórias magníficas que o senhor ainda se recorda. Na sua infância, quais eram as suas brincadeiras? Como é que viviam lá? As minhas brincadeiras era porque também lá ia gente dos Mogos, e Zés, que era ali das aldeias mais perto, e então havia, naquele tempo, fabricava-se as hortinhas no campo, e depois iam para lá regar, mesmo os filhos de quem fazia, e as brincadeiras éramos uns com os outros.
Porque aquela zona à volta da Quinta do Pobre também era cultivada. Também, havia mais, havia muitos vizinhos. Muito bem. E então, eu aos domingos, pronto, os dias outros, vivíamos lá sozinhos, não é? Nos dias, aos domingos, é que aquela mocidade também ia para lá regar e depois às vezes ficavam lá. A brincar também. Ficavam lá a brincar connosco. Jogámos o gogó, jogámos o pino, que chamámos com as malhas, assim, malhas feitas em pedra, não é? Arranjavam umas pedras douradas. Pedras, tudo, e depois para lá brincámos uns com os outros, Sim. Muito bem. com aquela brincadeira. Olha, e tocou aí num assunto muito interessante, que disse que havia tão muitas hortas, não é? Vocês também tinham. Também tinham muitas hortas lá. Sim. E a água? Vocês, da água era nascente? Água, o meu pai explorava por lá as águas, e é claro, vivíamos das águas também que lá nasciam. Pois, das nascentes, exatamente. Depois, porque lá é uma zona com muita água para haver... Não, mas lá quase toda a fraga botava água. Sim? Naquele tempo. Naquele tempo. Abriu lá uma mina numa rocha até muito rija. Sim. Deu lá com o nascente, que naquele tempo quase se regava ali aquelas hortas perto, quase sem depósito, sem fazer um depósito. Sem fazer um depósito. Estava muita água. Pois, como tinham muita, portanto era fácil de regar. Pois, e depois então, no senhor que havia ali em Carradeza, mas que se chamava agora, não me recordo, fez um encanamento, tudo já em tubo de ferro, para a cozinha e para o armazém e para o lagar, porque no próprio fraga que havia, tinha o lagar e tinha lá o armazém com os tonéisinhos para recolher os vinhos. Os vinhos. Ou seja, e tudo reaproveitando as fragas, não é? Aqueles abrigos naturais que lá estavam. Não era a mesma fraga. Sim. Mas ali tudo. Conte-nos uma história sua, da época, que o mais marcou da Quinta do Pobre. Se lembra e se recorda e que sente saudades lá, eu tenho saudades e a cada vez sonho então conte-nos um bocadinho. Porque estive lá até há 30 anos ainda. Ou seja, foi... Eu depois casei-me e a vida começou a mudar. Portanto, o seu pai conheceu outra pessoa e fez o casamento na Quinta do Pobre. Sim, foi lá na Quinta do Pobre. Ele tinha muitos amigos. Ou seja, e chamou os amigos para aqui e quem é que foi fazer a cerimónia? Eles chegavam aos domingos, chegávamos lá a juntar, aquilo tinha uma fama muito espalhada. Chegávamos lá a juntar às 20 e 30 pessoas. Quando foi do casamento que ele lá fez, fizeram uma estimativa aí de 150 pessoas. Muitas pessoas mesmo. E quem fez a celebração do casamento, a cerimónia? Qual foi o senhor padre que foi lá? Foi o seu padre. E qual? No primeiro casamento eu já não me... Mas no segundo eu ainda lá estava até. Sim. Pronto, foi por ajuda dos amigos e por iniciativa do... Claro, a iniciativa deles. Mas não se recorda qual foi o senhor padre que foi lá? Não se recorda quem é que fez a missa? O Pedro foi lá à missa também. Sim, mas o padre não se lembra de quem foi? Foi o seu padre Virgílio. Foi o seu padre Virgílio. Foi o seu padre Virgílio. Muito bem. Fez o casamento e o seu padre Virgílio é que entusiasmou e é que fez para o casamento ser lá. Levaram os aparativos da Igreja dos Móveis, não é? Levaram as coisas e lá prepararam a casinha, porque depois mais tarde, ele fez uma casinha independente, já quase com todas as comunidades. Pois, já.
E ele até lá pôs um quadro, mandou lá pôr um quadro, em azulejo, com dizeres. Muito bem. E ainda se encontra lá esse quadro? E esse quadro. É que ainda existe na parede. Nessa parede. Porque é azulejo, e aquilo nos estraga logo os telhados. Agora, aqui há uns anos, aquele grande incêndio que houve, Pois queimou muito aquela zona. destruiu tudo. Porque aquilo, ele mesmo era uma coisa muito fácil. Ele chegou lá a colher quase às 10 pipas de vinho. 10 pipas de vinho, bastante. Chegamos lá a colher, ainda eu lá estava, chegou lá a colher quase aos 20 e 30 almoços de azeite. Era muita coisa. E colheu. E mesmo o mel, ele chegou lá a ter um colonial para cima de 100 colmeias. Tinha máquina já mas isso eu já ia lá lhe ajudar, porque nessa altura eu já estava aqui. Pois, já estava a viver aqui. Já estava aqui. Ia lá lhe ajudar, portanto, na agricultura, nas feitorias, porque muitas vezes ele falou comigo, pronto, e eu daqui até às vezes ia lá com o próprio pessoal daqui, fazer-lhe a vendima, apanhar-lhe a azeitona, pronto, fazer os trabalhos mais pesados. E já que falou em colonial, ele tinha alguma estrutura para as colmeias ou estavam assentes? Para as colmeias, para as abelhas, não é? Que faziam mel. Ele tinha alguma zona onde as colocava? Tinha o mato limpo e tinha então chamavam-lhe para elas lá estarem. Porque ele chegou lá a ter, mesmo com meio dos móveis, chegou lá a ter quase a 50. E então já tinha uma máquina feita num bidão para tirar o mel? Para escolher o mel. Mas gado não tinham então? Ovelhas, cabras, gado não tinham? Chegamos a ter gados. Sim, acho que era nos princípios chegamos a ter gados, porque ele depois, quando para lá foi, ainda comprou umas ovelhitas e junto com cabras, porque podiam andar, para um irmão meu, também já faleceu, até morreu no Brasil, para andar, pronto, para pastorear. Claro. Depois, mais tarde, ele também, pronto, fez a vida dele, também casou, também foi para o Brasil, pronto, e depois também ficou sem cria. Sim, teve a sua progressão na vida, não é? Lá tínhamos também, isso também da minha lembrança, uma corriça, chamavam-lhe uma corriça, era o quê? para as agasalharem, também debaixo de uma fraga. Sim, aí era uma fraga natural? Mas isso já é também noutra fraga. Sim. Puseram um muro ou fizeram uma parede? Fez-se o muro à frente, e ainda me lembro, e aquilo fez numa nevada que veio, que não podíamos trabalhar nos outros prédios, não podíamos trabalhar no campo. E digo, e no meu tempo, ainda lá passou tempo bons. Claro. Alegres. Com as brincadeiras, com a rapaziada da minha juventude, mas também anda por lá para cima. Sabe Deus. Claro, eu e os meus irmãos. Os últimos lá ficaram. Fui eu e a minha irmã. A Quinta do Pobre continua a ter um nome, não é? Toda a gente conhece. Sim, toda a gente conhece. E há muita gente a procurá-lo para saber. Ele andava tão espalhado. Pronto, como disse, que chegou lá Yuri, naquele tempo não era o Sr. Bispo de Bragança, também. À Quinta do Pobre. À Quinta do Pobre. O Sr. Governador Civil também de lá foi. De Bragança, também de lá chegou. E em que ano, mais ou menos, recorda-se?
Se calhar Isso agora já faz estou muito assim tempo, muito não é? longe. Mas aí Mas já foram foi. visitar a quinta. Sim, sim, visitar a quinta. Mas foi ali já por 60, ali em 1960, mas. Pois, por aí, por aí. Sim, sim, foi por aí. Já, já estava a estrada, o caminho feito. Naquele tempo chamava-me estrada. Pois, Já estava o caminho feito. Para lá que já lá iam, não era um carro de luxo, pois. mas já lá Já iam. passava uma viatura. Já Sim, passava sim, uma sim, viatura. sim. O tal foi um senhor rico ali de Freixel, que era um senhor chamado Engenheiro Trio de Moraes, que é que deu ajuda ao meu pai para abrir aquele caminhozinho, Depois para passarem. simplesmente para não estarmos tão Sim, isolados. sim. Que assim também iam carros pronto, Já, naquele tração tempo, animal, naquele cavalo, comboios, naquele etc. tempo, nós também para irmos já para os móveis, por exemplo, ou para Zezo, ou para as aldeias mais perto, Uhum. olha, era por uns caminhos que a gente abria. Pois, E não havia treitinhos, não é? tanto Chamavam mato. os carreiros, não é? Eram uns carreiros, exato. Pois, E não havia tanto mato. Não estava mais porque as lavouras andavam, os senhores faziam as lavouras também por lá à volta. À volta. E toda. E estava cultivado, não é? Estava Cultivado tudo e tinha os cultivado. seus carreiros para passar. Mas em cultivo, assim, em cultivo, que dava tudo. Pronto. E alimentávamos-nos das hortas, que lá colhíamos, não era? Claro, sim, sim. Pois a alimentação era das hortas, os que semeavam, Andava plantavam. E iam à feira, a Carrazeda? Se iam à feira. Íamos à feira, às vezes criámos lá porcos, Sim. e às vezes fomos-nos a pé, e para nós era uma brincadeira, íamos à vila. Mas gostavam de ir. Fomos-nos a pé aí às 2 da manhã, mas era quase às 2 da manhã, quase a gente Nem se deitavam, o não é? entusiasmo Muito cedo. de irmos com a minha mãe. Ela na frente com umas folhinhas de couve, e nós atrás a guiar. A guiar os porcos também. Que era para os venderem na feira. Sim, e lá fazíamos a feira. Vendia-se. Lá se comprava um bocadinho de carne, lá se comprava um trijinho, lá se comprava e para se levar. Não se vendia, mas não me faz pensar com o mesmo. Muito bem, então fizeram isso muitas vezes, não é? Olha que eu recordo-me disto tudo. Muito bem. E que conserva assim a memória por muitos anos. E eu também, foi no ano que eu nasci, eu também nasci em 37, mas tivemos quase ano e meio, porque aquilo que me disse há pouco, andava feito para pão, e o meu pai ia comprar aquilo. Teve gosto. Ou seja, a Quinta do Pobre, antes de ser Quinta do Pobre com esse nome, era um local de cereal. Era. E era centeio que semeava ou trigo? Era quase só centeio. Centeio, não é? Era por ali, era quase só centeio. E depois então... Mas a partir daí o seu pai comprou e começou a fazer aqui? Foi a construir aquilo. E depois então, nós também fazíamos as lavouras arrendadas, não era? Pagava-se uma renda ao senhorio, pagava-se uma renda ao senhorio, e depois as malhadas, para malharmos o pão, era com mangueiras, nos chamamos, com coisas de madeira. Sim, eu conheço. E então, lá... E vocês é que faziam isso tudo? Tudo. Inclusive ao cereal, segavam e malhavam o cereal. E moinhos tinham? Ou tinham que levar o cereal para outro lugar? E depois para o moer. O meu pai tinha, nesse tempo, tinha cria, lá se limpava, ao vento, quando com o vento, íamos moer a carreteira, um moinho, uma moagenzita que lá havia, a motor. Nessa época já existia a motor? Nessa altura, lá estava, na moagem, nesse motor, era um estudo de vilarinho, Vilarinho da Castanheira? Sim. E levámos sempre três alqueires, chamavam de alqueires. Sim, eu sei. Eram 3 alqueires, e lá o moía, e depois íamos para baixo. E já traziam a farinha? E a minha mãe deu-lhe perdão
nessa altura. Cozia lá o pão já. Fazia o pão, Já na lá, quinta do já lá pão. havia, já de lá tinha um forno Muito bem. para Para cozer o pão. para cozer o pão. Muito bem. Assim já evitava sair de lá para ir... Sim, 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 Exato. sim, 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 sim. E figos, disse o Dom Pato, tinham figueiras, também tinham Nós, fornos de secar figueiras, figos? nós figueiras, chegámos lá a colher quase aos 500 quilos de figos secos. Muito bem, isso é muito Havia bom. muita E como figueira, é que secavam? Tinham fornos ou era ao ar livre? chegámos a ter forno. Chegaram a ter fornos também. Porque os anos vinham, parece que vinham diferentes, que vem agora, chegamos lá a ter 5 fornos, 5 fornos, muito bem. 5 fornos, e depois tínhamos que entrar lá aos fornos, ainda quentes, e depois lavávamos-os numas balsas, e lavávamos, e recolhíamos lá debaixo das fragas, para eles ficarem. Recolhíamos com a palha, estendíamos a palha, com a palha, pronto, que lá se fazia, Sim, sim. para eles enxugarem, Para ficarem secos mesmo. para estar secos. E dava muito trabalho, pois, nessa época. Sem trabalho não há nada. Isso, olha, agora é que disse uma verdade. Sem trabalho. Seja a maneira de vermos, sem trabalho nada. Nada se faz, não é? Muito bem. E agora há mais alguma estrutura, por exemplo, a nível de água, não existe nenhuma estrutura criada, nenhuma ligação para lá? O que é as águas? Água, para a Quinta do Pão. Para abastecimento, se tem alguma ligação, não existia Não, isso, era só não. nascente. Era da que lá nascia. Pois, nascia lá. Era da que nascia. Porque o armazém para a casa da cozinha, pronto, do consumo de casa. Sim, sim. E então lá de uma mina, bastante, tinha para aí algum 10 ou 15 metros de Mas comprimento. mina de água. A água. Eu batia numa rocha muito dura, que depois não rompe mais para a frente, derivado que não tinha material para o fazer. E isso era quase só para consumo de casa, e para lavar, para lavar as roupas, para lavarmos para lavar e ao consumo de casa. Ou seja, essa mina, vocês só bebiam água dessa mina, então? Normalmente era. E quem fez a mina? Como? Quem é que fez a mina? Para essa mina, ainda lá andou um senhor dos Folgares a abrir essa mina. Porque também depois lá, ainda cheirou para lá 1 quilão de minério, eles lembram haver deste estanho que havia. Aí eles encontraram. Ele disse, Sr. António, que aqui ainda vamos tirar algum estanho, algum minério. E então ainda deu algum bocadinho de minério. E com este dinheiro de minério era para pagar ao seu minério que lá andava. Ou seja, o minério que encontraram deu para pagar a construção de mina de água. Foi. Depois o meu pai fez uma frente, mas isso já foi o meu pai que fez. Sim, mais tarde. Fez uma frente com pedra e cimento à frente e ficou então para depósito de armazenamento de água. Sim. Muito bem. Ainda estará lá isso também? Ainda lá está. Mas agora já está mal, só mais. E à noite como é que era? Só para terminarmos. À noite, como é que era a vida lá? Como é que eles se iluminavam? À noite? Tinham lamparinas, provavelmente. Alumiávamos à luz da candeia. A candeia, exatamente. Mas depois o meu pai, como lá colhia muito, e trazia lá pessoal, que ainda lá andou, pessoal de na apanha da amenda. E na apanha comprou, então naquele tempo havia umas botijas de gás, de 10 quilos, com uns candeeiros com tripé assim para ir a esta altura, que dava uma luz mais forte que isto. Iluminava um espaço grande. Iluminava aquilo. Do resto, mas era porque de manhã, durante o dia andámos, por exemplo, na apanha da maçã, da amêndoa,
e o figo, que era o que havia. Sim, sim, sim. E depois à noite fazíamos os feijões a descascar, porque nem máquinas havia, nem nada. Nem máquinas. Ou seja, à noite também continuava o trabalho. O trabalho, estávamos sempre até à 1 da manhã, meia-noite, a descascar a amêndoa, para depois se vender. Se vender, muito bem. Sr. Alexandre, muito obrigado por esta entrevista. Olha, eu também lhe agradeci a vossa visita. Não, eu é que agradeço por ouvir uma história tão bonita. Eu também agradeci muito àquele senhor. E serei amigo do meu neto. É verdade, somos sim senhora. Muito obrigado, Sr. Alexandre.